Bom torcedor vascaíno, tá chegando a hora de Vasco da Gama e Flamengo, tá? Já já às 6h30 da tarde teremos Clássico dos Milhões no Maracanã. O Maraca com uma nova cara. O Vasco preparou de fato o Maracanã para esse clássico que vai acontecer na tarde desse sábado. A gente vai trazer a vocês todos os detalhes, uma cobertura completa, tá? Desse Clássico dos Milhões. E a gente espera que hoje, enfim, esse tabu que tá na mesa há muito tempo possa ser quebrado. A gente espera hoje que, enfim, o Vasco da Gama honre e dê alegria ao seu torcedor com uma vitória contra esses caras. A gente vai trazer a vocês todas as informações de pré-jogo. Tem desfalque confirmado agora, de última hora, um desfalque muito importante para o técnico Fábio Carille, que tinha até a possibilidade de começar no time titular neste sábado à tarde. Além disso, informações também sobre o lado do rival. O goleiro Rossi durante essa semana se manifestou, se posicionou, falou sobre o Maracanã, disse que o Maracanã é a casa dos caras, um desrespeito completo ao Vasco da Gama e principalmente ao estádio jornalista Mário Filho, que é uma casa dos quatro grandes do clube. Se o Flamengo não tem estádio próprio, problema deles, azar deles. O Vasco tem, o Botafogo tem e o Maraca é a casa de todos os grandes do Rio. A gente vai falar muito sobre isso, temos de fato muitas informações para trazer aqui a vocês nesse vídeo. Entretanto, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, como a gente sempre fala por aqui nos nossos vídeos. Eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, temos o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e temos também o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Hoje, é claro, não teremos o Boa Noite Gigante, porque teremos pós-jogo. Hoje, após o Clássico dos Milhões, a gente estará entrando aqui em uma live completa, cheio de informações, cheio de novidades, e falando, é claro, sobre tudo que rolou no Clássico dos Milhões. Fechado? Vambora então, né, meu amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. E como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, aliás, perdão, quero pedir novamente, rapidamente, só para você largar aqui embaixo a sua inscrição. Estamos aqui na meta dos 150 mil inscritos, então vamos juntos por esse objetivo. Show? Vambora então, sem muita enrolação, agora sim falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente, meu amigo vascaíno, rapidamente, antes da gente entrar no assunto sobre todas as informações sobre o Clássico, só trazendo uma informação que eu tô vendo muita gente questionar, perguntar, através das redes sociais, através dos comentários aqui embaixo, que eu tô sempre ligado, um questionamento com relação à situação do volante Jair. Muito vem se questionando sobre uma saída do Jair. O Jair é mais um dos atletas na lista de jogadores atualmente dentro desse elenco que fazem parte de um grupo que tem contrato até o final da temporada. O Jair, o Paulinho Paula, o Manuel Capasso, o Puma Rodrigues e alguns outros atletas têm contrato com o Vasco apenas até o final de 2025. E o Vasco não renovou ainda com esses jogadores. Até o próprio Léo Jardim, Alex Teixeira, Souza. A única renovação que o Vasco conseguiu oficializar foi a do Verratti e a do Paulo Henrique. Até o momento o Vasco ainda busca a renovação do Ryan, ainda busca a renovação do Léo Jardim e tem conversa também com o Puma. Entretanto, com o Jair o Vasco ainda não abriu conversas, com o Paulinho, conversas ainda muito rasas, iniciais, e há uma dúvida se esses jogadores permanecerão para o ano que vem. E nestes últimos dias, o canal Vasco, canal do nosso grande amigo Léo Lacerda, trouxe a informação de que neste momento, tá, o Jair vem sendo procurado pelo Atlético Mineiro. O Cuca, técnico que treinou o Jair naquela campanha do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil que o Atlético conquistou em 2021, veio pedindo, de acordo com informações, tá, o retorno, né, a contratação do Jair para a temporada que vem, até mesmo para o meio do ano, já nessa próxima janela de transferências. E como ele tem um contrato curto com o Vasco, isso caiu como uma bomba no meio da torcida vascaína. Você imagina, o Jair hoje não é útil no Vasco. Por que o Cuca tá pedindo o Jair? Imagina no ano que vem o Jair se torna novamente um dos melhores volantes, como era antes de chegar ao Vasco no futebol brasileiro, a cara que o vascaíno vai ficar. E aí, nessas últimas horas, né, perdão,
A página vascaíno.net entrou em contato com o Cadu Costa, com o Vinícius Praxes. O Cadu Costa, jornalista do Vascaíno.net, entrou em contato com o empresário do jogador e ele foi bastante direto com relação ao assunto e disse: não recebemos nenhuma proposta, ele tem contrato com o Vasco até o fim do ano e o foco no momento é ajudar o Vasco, mas é um jogador que inúmeros clubes ligaram para sondar. Nada oficial até o momento. O Jair é um baita atleta, é um jogador de muita qualidade. Até hoje eu não consegui compreender, essa é a minha opinião, como o Jair não conseguiu ter uma regularidade dentro do elenco do Vasco. O Jair sai do Atlético Mineiro sendo um dos melhores segundos volantes do futebol do Brasil e no Vasco ele não tá conseguindo ter uma continuidade. Acho que muito mais por um problema técnico dos técnicos que passaram pelo clube de não conseguir encaixar o Jair em uma posição do que de fato um problema do jogador. A gente espera que isso possa ser resolvido o quanto antes, né, meu amigo? Uma peça muito importante, uma peça muito valiosa, na minha opinião, que tem um contrato até o final do ano, mas o Vasco, ao meu ver, tem que correr para renovar com o volante. Concorda com isso? Deixe aí a sua opinião nos comentários, meu amigo torcedor vascaíno. Bom, meu amigo, vambora então para mais um bloco desse Fala Gigante, né? Claro, um Fala Gigante de muitas informações para você. Eu quero comentar aqui com vocês agora sobre esse Clássico dos Milhões. Já já teremos Vasco da Gama e Flamengo, né? Um jogo que já já de fato a bola rola. Estamos gravando esse vídeo horas antes do jogo começar. Um jogo que, é claro, infelizmente, por uma questão hoje de um histórico recente, o favoritismo é todo do Flamengo, não é nenhuma loucura, é a realidade. Nos últimos jogos, né, a gente vê o Flamengo perdendo apenas uma vez lá em 2023, no início do ano. No caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. 11 jogos e apenas uma vitória do Vasco, tá? Isso que eu tô pegando um recorte curto. Se eu pegar um recorte maior, de 15 jogos são 2 vitórias do Vasco. Dos últimos 10 jogos o Vasco não venceu nenhum jogo. A última vitória do Vasco foi exatamente há 2 anos atrás, no dia 5 de março de 2023. Há mais de 2 anos que o Vasco não consegue vencer o Flamengo. No recorte de 10 jogos são 8 vitórias dos caras e apenas 2 empates. Ou seja, há hoje, infelizmente, meu amigo vascaíno, uma supremacia no Clássico dos Milhões. Querendo ou não querendo, estragaram com o Vasco. Isso é representado através... Eu nem gosto de falar sobre isso porque eu não trabalho com isso. Mas isso é um balizador. A gente olha a casa de apostas hoje. E olha que loucura. A vitória do Vasco da Gama tá pagando 6 em algumas casas de aposta. A que tá pagando mais é a própria Betfair, que se o Vasco vencer a partida, o valor apostado ele vai multiplicar por 7,8. Olha a odd, gente. Isso é surreal. Ou seja, se eu apostar R$10 na vitória do Vasco e o Vasco vencer, eu ganho 78. Se eu apostar 100 e o Vasco vencer, eu ganho 780. Sabe por que isso? Porque ninguém acredita na vitória do Vasco. O Vasco é um clube hoje que está desvalorizado, principalmente quando joga contra a equipe do Flamengo. O jogo hoje acontece no Maracanã, a confiança é total dos caras e o goleiro Rossi do Flamengo, ele deu uma entrevista nessa semana que é simplesmente para fazer o torcedor vascaíno no mínimo pensar, se questionar um pouquinho se foi a melhor decisão levar esse jogo de fato pro Maracanã. Antes do jogo acontecer no Maraca, muito se questionou se o jogo iria ser no Maraca, iria para São Januário, porque o Maracanã é a casa do Flamengo, querendo ou não querendo. Muito se falou sobre isso, lembra de todo o conflito que teve antes da partida ser concretizada, confirmada que seria no Maraca? Aí olha o que o Rossi disse aí durante essa semana sobre o Clássico dos Milhões. Se liga só. Acho que estamos num momento bom, as coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o Clássico, é muito grande. Mais ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mais um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. A verdade é que é um trabalho muito bom, eu sempre falo a mesma coisa, a defesa começa no ataque e a gente vem fazendo boas partidas na parte defensiva. É isso, a gente sempre vai tentar não tomar gol, porque sabe que se não tomar gol sempre está mais perto de vencer. Então é isso, continuar no mesmo caminho, no mesmo desafio, a gente continuar tentando sair sem tomar gol nos jogos
E o sábado é um clássico, um jogo importante que a gente sabe que é muito importante não perder, não só pela sequência do jogo que vem pela frente, sino para todo mundo que vai estar no Maracanã. Meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente para dar um aviso muito importante para você aí do outro lado. É o seguinte, primeiro é claro, com relação aos 150 mil, contagem regressiva para a gente chegar a essa marca tão importante do canal. Então nesse momento para tudo que você está fazendo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco e nos ajude a chegar a marca tão grande dos 150 mil inscritos. O segundo aviso é com relação ao nosso novo canal que não para de crescer, o Bastidores do Gigante Vasco. Se liga só, ó. Se você quer um conteúdo diferente, quer ver Zona Mista, entrevista coletiva do Fábio Carille, em cortes exclusivos, se você quer ver vídeos diferentes em que a gente não posta aqui nesse canal e apenas no outro, corre para lá e já se inscreva. O link tá aqui no comentário fixado, ó. Pós-jogo que você não teve aqui no canal do Gigante e teve lá no Bastidores. As resenhas dos atletas após as partidas, tudo isso você verá no Bastidores do Gigante Vasco. Corre para se inscrever, tá? Criamos anteontem, ó. Já estamos com 80 inscritos lá. Então, rapaziada, é só isso, tá? Ajude aí o canal do Gigante Vasco com os 150 mil e corre pro Bastidores do Gigante Vasco. Agora, fica aí com o vídeo. Meu amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? Essa foi a postura do Rossi. O mando é deles, mas o jogo é na nossa casa. A gente ainda tem que ouvir isso. E o Vasco vai tentar fazer de tudo que for possível para transformar o Maracanã numa casa, né? De fato, transformar o Maracanã na casa do Vasco da Gama, fazer o Maracanã ter a cara, né? De São Januário e a cara do nosso clube. Por isso, inclusive, o Vasco da Gama, tá? Ele preparou todo o Maracanã. Todos os acessos internos do estádio terá a cara do Vasco da Gama. Recebeu aí uma personalização Cruz Maltina, algo que nunca aconteceu nesse atual Maracanã. Porque o consórcio do Maracanã ele não permitia que o Vasco fizesse modificações na estrutura do estádio. E o Vasco, diante de todo esse conflito recente, levando, né, na tentativa de levar o jogo para São Januário, conseguiu junto ao Flamengo desenrolar de fato algumas coisas e dentre essas foi exatamente isso. Transformar o Maracanã na cara do Vasco da Gama, que não tinha. O Vasco jogava no Maracanã, era mando do Vasco da Gama, mas tinha a cara do Flamengo, tinha a cara do Fluminense e o Vasco personalizou. E a partir de agora, todos os jogos no Maracanã terão essa identidade, terão essa cara. A Vasco TV, ela divulgou, a gente está trazendo aí agora o vídeo, a vocês, as imagens desse novo Maracanã, um Maracanã com a cara do Vasco. O elenco do Flamengo, quando passar pelo Maracanã, vai ver essas imagens. Imagens de Vasco, imagens dos títulos conquistados pelo Vasco, imagens do Maracanã com a cara do Vasco da Gama. Parte desse atual elenco do Flamengo, que não viveu o Vasco no tempo de Maracanã, acha que talvez o Maracanã é de fato um estádio deles, mas não é. O Maracanã é um estádio também do Vasco, onde temos, por exemplo, do Maracanã o maior artilheiro que é Roberto Dinamite, o maior artilheiro do clássico Vasco-Flamengo é o Roberto. Então, assim, muitas coisas a gente já conquistou. Foi o brasileiro de 97, conquistado no Maracanã, brasileiro de 2000, né, conquistado no Maracanã, eu não me lembro, se de 97 também foi conquistado aqui no Maraca, cariocas que já conquistamos aqui, muitos títulos já comemoramos dentro do Maracanã. Então o Maraca é a nossa casa e o Vasco tá tentando fazer o máximo que pode para transformar de fato o Maraca nessa cara, nesse ambiente de São Januário. E é claro, fora das quatro linhas as ações estão feitas, mas e dentro das quatro linhas, o que podemos de fato esperar? O Vasco vai a campo hoje com 3 grandes novidades na lista de relacionados do técnico Fábio Carille e eu já trago aqui a vocês. Hoje pela parte da manhã, a gente trouxe essa informação. Lucas Zucarello está de volta à lista de relacionados. Além do Zucarello, temos também a presença do Luiz Gustavo, zagueiro da base, está relacionado para essa partida, e o volante Juan Esforza. São as 3 grandes novidades dessa lista de relacionados para o jogo de hoje. Então o Vasco vai com muitas surpresas. Se temos novidades, teremos ausências. A grande ausência para essa partida é o Adson. O Adson, meu amigo vascaíno, não está pronto. Informação até agora pouco dada pelo jornalista Lucas Pedrosa. O Adson ainda não está 100%, segue sentindo dores na região da tíbia, onde ele realizou uma operação há 8 meses atrás, não está com condições de atuar por conta das dores que vem sentindo, então o Vasco internamente decidiu segurá-lo
para essa partida. O Adson segue o planejamento para voltar a ficar totalmente apto para terça-feira contra o Lanús em São Januário. O jogador atuou 45 minutos contra o Ceará, algo que não acontecia há muito tempo, e as dores voltaram a se intensificar. É até um problema, na minha opinião. Tem que ver o que está acontecendo com o Adson, porque isso para mim não é normal. Então o Vasco perde o Adson, perde o Maurício Lemos por uma fratura na costela, perde o Tietê por problemas familiares e perde o Paê por uma lesão na coxa direita. Então 4 grandes falcos que o Vasco da Gama terá para essa partida de hoje. 4 jogadores que entram com frequência no time do nosso Cruz Maltino, do time do técnico Fábio Cari. E o Vasco deve enfrentar hoje o Flamengo com essa escalação que tá aparecendo aí na imagem a vocês, né? Tá aparecendo até na imagem do GE o Adson, porque ele tinha a possibilidade sim de iniciar o jogo como titular. Entretanto, agora com a ausência confirmada, o Vasco deve ir assim: Paulo Henrique na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Lucas Freitas e João Vitor compondo o miolo de zaga, Léo Jardim no gol, Hugo Moura, Jair e Felipe Coutinho formando uma trinca de meio campo, Nuno Moreira e Verratti no ataque. Para essa posição do Adson, há 2 possibilidades: ou a entrada de um ponta direita, o Garré que vinha sendo titular, ou até o próprio Ryan, ou o Fábio Carille fazer uma modificação estrutural na equipe e entrar com 4-2-3-1. 4-3-2-1. E na saída do Adson entraram um Paulinho Paula ou até um Matheus Carvalho, um jogador de mais contenção no meio-campo, povoando o meio-campo e tendo um time mais técnico, né? Tendo um time com mais posse para preencher o meio e tentar fazer assim um jogo mais dominante sobre o Flamengo. Essa é uma das possibilidades. Ou o Vasco entrará num 4-3-3, Carille fazendo o básico, Ryan ou Benjamin Garré na posição do ponta, que será desfalque, ou Paulinho ou Matheus Carvalho na posição do Adson, mudando a estrutura do elenco Cruz Maltino. E com relação aos caras, como o Flamengo vai a campo nessa tarde de hoje no Maracanã, com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a vocês: Rossi, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas e Wesley, Dela Cruz, Eric Pulgar e Arrascaeta, e uma trica ofensiva com Michael, Bruno Henrique e Gerson. O que esperar do Clássico dos Milhões? A gente traz aí a vocês uma análise rápida, franca e bem legal de Diego Souza, Maicon e Felipe Bastos. O Diego, até ídolo do Vasco, muito bolado pela atual situação que está acontecendo no Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo! Deixa eu falar, Vasco e Flamengo. Quantos jogos que o Vasco não ganha? Fala aí. De 32, Fala aí. ganhou Fala aí. 2 só, eu acho. Fala aí, quanto tempo que não ganha? Só pra eu falar. Só pra eu entender um pouquinho. Fala. Muito tempo. Vamos acordar, hein, cara? Porra! Caralho, meu irmão. Vamos acordar, porra. Vasco e Flamengo, Maracanã, dia 19/4. Vamos acordar. Sábado. Entrar pelo menos com raiva, com a faca nos dentes, sem dorme o dia inteiro, sei lá, arruma confusão, acabar o jogo. Pô, pelo amor de Deus. Não é um negocinho de jogar futebol, não. Sem clubismo, porque Bora, é a opinião que a gente vai dar aqui, é de acordo com... Tá precisando. Precisa. Eu acho que o Vasco ganha o jogo. Caraca, para de rir. Eu acho que o Vasco ganha o jogo. E a televisão Nem vai ele estar acredita ligada. nisso, cara. Nem ele acredita nisso. Eu- É difícil, sabe por quê? Vasco e Flamengo sempre foi um jogo assim que tu fala, pô, caraca, meu irmão. E hoje já não, pô, com todo respeito, irmão, não tem que como. parada, hein? Tô te falando, cara. Mas, cara, não sei não. Tô falando, o Deixa eu te Vasco falar. já entra com medo. Tem medo? De perder, pô. É sério, cara. caras Já tão entra com medo de pressionados. estar pressionado, irmão. São muitos Não, jogos, é igual Grêmio e Flamengo Alguém também, tem que olhar, cara. né? Tá Grêmio vendo e que eu tenho Flamengo. que escutar? Tá Grêmio e vendo Flamengo que também, eu cara. Mesma coisa, a gente tenho não que ganha escutar. do Flamengo. que vocês estão Pô. aí entrando todo cagado. O cara olha lá, olha pro lado da Arrascaeta, olha pro outro Dela Cruz, olhou pra trás, Gerson, atrás, caralho, olhou pra frente, daqui a pouco tá o Pedro aquecendo com Cebolinha, com o Luiz Araújo, meu Deus do céu, ó. Ó, é difícil. Isso é 11 contra 11 e se a porrada tudo bem. comer, dá tudo pra nós. Porque na hora Eu, do Flamengo, vamos ganha ver, do Vasco. Serol. Então vamos lá, hein, gente. Pelo amor de Deus. Vai. Flamengo, Vasco. 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 Não, Vasco. Vou não, vou de Vasco não. Televisão vai estar ligada? Vai tá, claro que vai tá. Vai tá. Ou quebra ou dá nós. E outro que eu vou falar. Meu amigo vascaíno, é dia de clássico, é dia de Vasco e Flamengo. E a pergunta que eu faço pra você: você já foi lá na Implay? Já deu a conferida? Já fez o seu jogo na Implay? Não, só pra te avisar, a Implay é a nova patrocinadora, a nova parceira aqui do canal.
uma marca aí que tá chegando com tudo no mercado do Brasil. Tá chegando com tudo aqui no canal do Gigante. Não é uma bet, é um fantasy game. É um jogo para você se divertir e ganhar se divertindo. É um jogo que tem várias moedas não. Tem uma moeda do próprio jogo, do próprio game. E com essas moedas você consegue realizar jogos dentro da própria plataforma, né? Jogos que, é claro, você consegue ganhar moedas caso consiga vencer os jogos. E aí, meu amigo, no final de tudo, o resumo é: essas moedas do jogo você consegue trocar por dinheiro real. Essa é a realidade. Você consegue ganhar grana se divertindo. Então, já que em breve teremos aí um Vasco Flamengo, corre para Inplay, link aqui no comentário fixado, faça o jogo, se inscreve, nos siga lá. Cara, tá muito legal e corre, porque o Vasco Flamengo vai começar já às 6h30 e vai fechar os jogos. Então, Inplay, só vai lá, depois a gente comenta. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza, tá? Me amarro na Inplay, assim, gosto mesmo. Faz seu joguinho e depois comenta aqui nos comentários se você fez. Fechou? Eu fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, pré-jogo do Gigante Vasco Flamengo. E já, é claro, eu tô de volta com o nosso pós-jogo. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.